Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Jackson. Vou trabalhar com vocês a disciplina de Química. Quero que sejam todos bem-vindos nesse início de ano letivo, que seja um ano de muito proveito para todos nós, né? Que nós consigamos superar todas essas barreiras que com certeza vão aparecer, mas que com muito empenho e dedicação nós vamos conseguir superar e vencer todas elas. Então, quero passar para vocês hoje uma breve história sobre a química, para que vocês tenham um pouco mais de conhecimento também sobre isso. Tá? Então, o que é a química? A primeira impressão é a mais correta, porque quando a gente ouve falar em química, a informação que vem para a gente de outras pessoas que já estudaram, ou então de alguém que nunca olhou, nunca nem estudou nada em relação à química, é que é uma disciplina muito difícil, muito complicada. Então essa é a primeira impressão e também muitas vezes é a primeira informação que é passada para a gente quando se trata de química, né? E aí outro questionamento, se essa primeira impressão é a mais adequada. Então quando a gente pensa em estudar algum conteúdo, seja química, física, matemática, qualquer outra disciplina, cria na cabeça da gente que você pode ter alguns obstáculos, algumas barreiras em relação à aprendizagem do conteúdo. Em química não é diferente, e às vezes é até colocado como uma situação de que é uma das disciplinas mais difíceis, né? Só que quando eu falo que não é para a gente ter esse temor, esse medo da química, é porque ela tem como ser aprendida. Então você tem como entender a química, tem como observar e aprender os conceitos dela, principalmente os conceitos que você pode utilizar no seu dia a dia, tá? Então tem as partes da química que realmente podem ser um pouco mais complicadas de entendimento, e aí muitos vão dizer por que eu estou estudando isso aqui, né? Onde que eu vou aplicar isso? Mas na maioria dos casos você vai observar que tudo aquilo tem um porquê e tudo aquilo pode ter uma função no seu dia a dia. Essa primeira impressão, ela pode ser também só uma primeira impressão. A partir do momento que você começa a estudar e começa a entender o conteúdo, você vê que não é um bicho de sete cabeças. Então, todos os conteúdos, tudo aquilo que você ainda não estudou, no primeiro momento ele tem um impacto e você pode ter um pensamento de que aquilo é muito difícil. Só que a partir do momento que você começa a entender o conteúdo, você percebe que aquilo não é tudo o que lhe falaram, né? Todo conteúdo ele pode ser aprendido por qualquer pessoa. Eu sempre digo assim para os alunos que a aprendizagem ela acontece de forma diferenciada. Então, tem pessoas que conseguem aprender logo na primeira aula, tem pessoas que vão aprender com duas, três aulas. Cada pessoa tem o seu ritmo. Isso não é errado, isso é natural do ser humano e nós temos que saber que nós temos o nosso ritmo também. Então, quando a gente cria uma certa dificuldade em relação ao conteúdo, a gente não pode logo pensar em desistir porque você não vai entender aquele conteúdo. Então, vamos com calma, vamos buscar aprender no passo a passo, nessa parceria de vocês perguntarem o que não estiverem entendendo e eu sempre disponível para responder as dúvidas de vocês, ok? Então, uma das frases que a gente ouve falar também, que é unanimidade na maioria das pessoas, é que mesmo sem conhecer a química, quase todos concordam que é melhor viver sem ela, né? Então, algumas pessoas pensam dessa forma. Só que quase todos. O meu papel é fazer com que vocês saiam dessa porcentagem, que acredito que era melhor viver sem ela, e passem para outra parte que entendam que a química ela tem a sua função no dia a dia. Ela tem a sua função não apenas acadêmica, essa função de aprender conteúdo, mas também ela tem a função de você perceber que ela está presente no nosso dia a dia, sempre esteve presente, e que ela traz muitas melhorias para a nossa qualidade de vida. Então, outra coisa também é que o conhecimento faz diferença. Então, a partir do momento que você tem o conhecimento sobre algumas funções químicas, sobre a importância que ela tem no seu dia a dia, desde um produto de limpeza a um produto cosmético, quando você percebe a diferença, a interferência da química na questão da telecomunicação, na sua roupa, em todos os aspectos, se você for analisar direitinho, a química está presente. Então, tem algumas coisas que você pode pensar que você deve conhecer ou não. Mas o importante é que depois que você conhece,
você não vai mais ficar alheio àquela situação. Então, um desses aspectos é fome, você tem que saber que ela existe, né? A guerra, por mais que você não esteja participando dela, mas você sabe que ela pode existir. E o que você vai observar da química nesse aspecto também. A poluição do ar é outro fator assim interessante que a gente vai ver diretamente a interferência dos elementos químicos, né? Como que eles vão interferir nessa questão da poluição do ar, juntamente com outras disciplinas que você pode perceber também que elas têm uma ligação direta. Os entorpecentes, que são as drogas. Então você vai também entender a função que a química tem, e essa química ela vai influenciar na bioquímica, que era um funcionamento do organismo da pessoa que usa, por exemplo. As questões de saúde pública, tudo isso a química também está envolvida, e lá mais à frente a questão também da qualidade de vida. Então todos esses aspectos você pode pensar que você pode precisar conhecer ou não, mas é importante você conhecer e entender todos os aspectos do estudo que estão relacionados a ela, né? Então, se a gente for inserir a química na história humana, nós vamos perceber que ela está presente em vários fatores. Um deles é na metalurgia, né? Então, as grandes indústrias metalúrgicas, elas interferem diretamente nessas reações químicas. Então, os produtos químicos, eles vão interferir nessa produção metalúrgica, sim, e isso pode trazer benefícios para a nossa qualidade de vida. Na questão da cerâmica, desde a pintura ao processo de assar essa cerâmica, né, o processo de queima, para que ela tenha uma maior dureza e também uma durabilidade, tudo isso tem a ver com os processos químicos. E a cerâmica ela permitiu ao homem cozinhar, por exemplo, né, fazer suas panelas, utensílios domésticos. Ela permitiu o homem estocar alimentos. Ela permitiu também transportar alimentos. Permitiu enterrar os mortos, porque como não eram os caixões como a gente conhece hoje em dia, mas eram feitos como se fossem vasos bem grandes de cerâmica para esse fim também. Fermentar os sucos na produção, para fazer a produção dos vinhos, na fabricação de tintas e tantos outros processos que a química tem interferência, né? No século XX, nós vamos observar que tem algumas soluções que a química trouxe também em relação aos alimentos. A produtividade. Essa produtividade tem a ver lá com a adubação, nos processos de adubação, numa maior produção desses alimentos, numa área menor. Os padrões de qualidade. A gente percebe também que a química está presente no processo de durabilidade dos produtos, né? Então, todos eles têm produtos químicos que vão fazer com que eles durem mais. E isso tem interferência direta da química. Em relação à água, nós vamos observar a questão da química no abastecimento e no tratamento do esgoto. Então, quando se fala no abastecimento, tem a ver também com o tratamento da água, que ela vai ser tratada também com produtos químicos, né? Ou então com processos físicos também envolvidos. Na questão da energia, tem a forma de produção da energia que ela é física, né? No caso das hidrelétricas, mas também existem as usinas termoelétricas, né? Ou termonucleares, que através de reações químicas ela vai produzir energia elétrica e essa energia vai ser distribuída também através dos cabos, que é outro processo químico também. Os materiais que a gente observa nas embalagens dos alimentos, de tudo que a gente compra, que eles podem ter uma origem sintética, né, ou seja, artificial, que é produzida através da química, e também processos que são, ou produtos que são naturais também. Os medicamentos é outra área também que é muito interessante da gente analisar a importância da química, porque com o passar do tempo, ela foi produzindo medicamentos mais eficientes e com um estudo cada vez maior, esses medicamentos passaram a ser também mais baratos, o que facilita para que a maior parte da população também tenha acesso a esses materiais. Em relação ao futuro, né? E o seu futuro? E o futuro dos que lhe cercam? O futuro começa no presente e a melhor forma de prever o futuro é construindo ele. Então, o conhecimento ele traz consigo grande poder e uma grande responsabilidade. Então, quando se fala nessa questão do futuro, tem a ver com a sua participação nesse futuro. E essa participação ela tem a ver com o seu estudo nesse momento. Você está construindo o seu futuro e você tem uma grande responsabilidade em relação a isso.
ignorá-lo não nos isenta da responsabilidade, né? Ignorar o conhecimento não vai nos isentar da responsabilidade, porque a partir do momento que você conhece, você não tem mais como dizer que você não tem responsabilidade sobre alguma coisa que está acontecendo também e que poderia ser evitável, né? A cidadania implica em participação. Como participar sem ter ferramentas básicas para opinar e influenciar? Então, você vai passar a ter essa ferramenta básica de opinar e também de influenciar a partir do momento que você tem conhecimento. E esse conhecimento ele vai ser gerado, tem duas formas de conhecimento, né? O conhecimento empírico e o científico. O conhecimento empírico você vai entender através das suas relações com as pessoas ou com o que é passado para você. E tem o conhecimento científico que você vai conhecer através do estudo. Então, nesse momento, a gente observa muito essa questão da ciência e dos estudos que são realizados. E a partir desse momento que você tem um entendimento desse estudo, dessa parte científica, você tem a capacidade de opinar e também de influenciar de forma mais correta. Então, a química, só resumindo, ela pode ser considerada como uma relação de amor e ódio, né? Porque muitas pessoas vão gostar, outras pessoas vão detestar mesmo a química, só que o meu papel é fazer com que vocês tenham mais amor pela química do que ódio. Então, nós vamos tentar fazer a química de uma forma mais facilitada. Então, estou perguntando para vocês se você vai arriscar, né, nessa relação. Espero que todo mundo se arrisque a conhecer, a aprender. Não fique com esse bloqueio de que não vai aprender, porque todo mundo tem capacidade de aprender, como eu já falei para vocês, tá? E aí esse era um breve resumo, mais para que a gente se conhecesse mesmo nesse primeiro momento. E na próxima aula, de fato, a gente começa a estudar os nossos conteúdos. Sejam todos bem-vindos a esse ano letivo e até breve. Abraço do professor Jackson.